Quero fazer uma meditação com você aqui nessa manhã. Tenho falado aqui pelas manhãs, quando prego no História de Jesus, momentos da vida de Jesus. E hoje eu queria falar mais uma vez com você sobre um momento específico. É Lucas capítulo 12, versículos 22 a 32. É um texto bem conhecido de todos nós, mas cheio de beleza e de profundidade. Queria partilhar ele com você. O tema que eu escolhi nessa manhã é: entregue as suas preocupações e confie. As crianças podem descer para o culto infantil, tá bom? Desde já, depois já se estendendo ao horário das nossas aulas, tá bom? Lucas 12, 22 em diante diz: dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou: portanto eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas quanto ao que comer, nem com seus próprios corpos quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida, e o corpo é mais do que as roupas. Observem os corvos. Não semeiam nem colhem, nem têm armazéns nos celeiros. Contudo, Deus os alimenta. E vocês têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Observem como crescem os lírios. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Não busquem ansiosamente o que hão de comer ou beber. Não se preocupem com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas. Mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, o reino de Deus e essas coisas lhes serão acrescentadas. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Amém? Vamos orar? Obrigado, Senhor, por esse texto, pela palavra do Senhor para nós, que é onde nós encontramos a segurança para prosseguirmos, é onde nós encontramos a esperança para a nossa vida e é o nosso combustível diário, a fim de que a gente jamais desista e a gente confie que o Senhor está no controle de todas as coisas. Que esse texto possa nos ajudar a fortalecer ainda mais esse nosso conhecimento a respeito do Senhor e da sua bondade sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Eu acredito que o ensinamento principal de Jesus aqui nesse texto é sobre as preocupações que nós temos. Todo mundo tem preocupações, não é? A nossa vida é cheia de preocupações. Mas eu acredito que essa é a ênfase, a parte principal desse texto aqui. As preocupações nos consomem, não é? Eu sou consumido pelas minhas preocupações. Eu acredito que acontece o mesmo com você. O problema da preocupação é que ela tem uma tendência, se nós não cuidarmos, de nos levar ao medo. E o medo pode levar a gente à incredulidade, não é? Porque nós deixamos de confiar em Deus. Incredulidade, no nosso caso, especificamente voltado para a fé cristã, é deixar de acreditar em Deus, não é isso? E de confiar de que Deus está cuidando de tudo. E aí, quando a gente se apega à incredulidade, a gente tende, então, ao fracasso. E quando a gente olha para o texto bíblico, a gente entende que os discípulos, esse é o contexto, né? Eles iam ser enviados para um tempo muito difícil, para um mundo difícil, para um contexto difícil, onde pessoas muito más e circunstâncias iriam exigir muito desses irmãos e testaria demais a fé desses homens aqui, dessas mulheres. Então, Jesus ele destaca que no texto, se as aves do céu dependem de Deus para a sua alimentação e os lírios do campo dependem de Deus para que a sua beleza seja exposta, então, por que os discípulos não conseguem depender do Pai para aquilo que eles necessitam? Essa é a afirmação de Jesus. Bom, é manjado, né? Você poderia dizer para mim. Porque a gente ouve isso aqui a vida inteira. Não, Deus cuida das aves e Deus cuida dos lírios do campo. Isso é lindo, não é? A gente tem dificuldade de aplicar isso. Um ensinamento super simples, mas nós temos dificuldade de aplicar esse ensinamento na nossa vida, em nosso dia a dia. É só fazer um exame da última semana, né? Passar o que rolou aí na sua mente, os seus compromissos, as suas decisões, né? As coisas que tiraram o seu sono, te deram dor de cabeça, literalmente ou não. E aí você vai perceber que não é tão simples assim o quanto Jesus disse. A palavra de Jesus é absolutamente simples.
E ele diz para a gente confiar nele nessa medida mesmo. E nós vamos aliviar a carga da nossa preocupação. Então, Jesus, ele diz que preocupar-se, no texto ele fala isso, é a gente viver como vivem os pagãos. O que Jesus está querendo dizer com isso? Porque os pagãos são pessoas que acreditam em deuses, que só cuidam deles se eles fizerem uma série de sacrifícios, como se fosse uma troca de favores. Então, enquanto eu mais fizer para o meu Deus, então mais eu vou receber dele. E aí a gente entra numa troca injusta, não é? Porque nós nunca faremos o suficiente para o tamanho do nosso Deus. E aí essa é a leitura também que imagino que os pagãos façam. Como eu vou cumprir exigências, sacrifícios que o meu Deus me dá? E aí a vida passa a ser um tempo de insatisfação constante. É claro que eu acredito que a maior parte das preocupações que a gente tem são legítimas, não é? A gente não está aqui preocupado com tipo, queimou o arroz ontem. Cara, joga esse fora e faz outro, né? Come só por cima e joga a raspa fora, né? Isso é um tipo de coisa que a gente não se preocupa. Mas a gente tem preocupações legítimas, decisões importantíssimas, coisas que vão, às vezes, até mudar o rumo da nossa vida. E eu entendo, e eu acredito que Deus também compreende essas nossas preocupações. Mas eu gosto, como diz o Craig Rochelle, ele fala que se a gente é de Deus, a preocupação deve ser o sinal amarelo para nós. Então, quando nós tivermos a preocupação, é quando acendeu a luz amarela do sinaleiro, né? Do semáforo, para mim, do sinaleiro para vocês, né? Então, quando acende essa luz amarela, é o sinal de que a gente precisa colocar na mão de Deus. Está começando a sair do meu, foge do meu controle. Não há nada que eu possa fazer, então é o sinal amarelo para que Deus possa, então, assumir. O problema é que quando nós somos consumidos pela preocupação, a ponto da gente tentar resolver tudo à nossa própria maneira, e aí é que vem o grande problema. Quando a preocupação atinge um nível em que a gente quer assumir a conta de tudo e resolver tudo do nosso jeito, a nossa própria forma, esse é o momento que nós estamos pecando. Por quê? Não é? Parece estranho isso, dizer, cara, mas a preocupação me leva a pecar. É porque raramente nós aceitamos e confessamos a preocupação como uma forma de pecado, não é? Eu li um livro muito interessante, Jerry Brides, eu não lembro direito o nome do autor, eu lembro que é Brides o sobrenome dele, você pode procurar depois na internet. Um livro chamado Pecados Intocáveis, muito interessante, né? Um livro de uma leitura um pouco difícil, mas um livro bem interessante, e ele fala justamente sobre isso. Ele fala sobre alguns pecados que a gente às vezes nem acha que é pecado. Outras coisas, né? A gente sempre pensa naqueles pecados, tipo fornicação, adultério, mentira, roubo, né? A gente sempre pensa nesses pecadões, né? Entre aspas. Mas ele fala em outros pecados que estão relacionados ao nosso interior, outras coisas que nós guardamos dentro de nós e que são pecado. E então ele orienta que ele fala no livro que a gente coloca isso dentro de uma caixa e são pecados intocáveis, ou seja, são os meus pecados de estimação. E dentre eles a preocupação está inserida lá na forma da ansiedade. E é interessante a gente pensar sobre isso, porque às vezes a gente não consegue fazer essa leitura de que a nossa preocupação pode estar nos conduzindo a uma vida de pecado, numa relação de pecado não com Deus, mas contra o nosso Deus. Normalmente a gente prefere chamar a preocupação de a cruz que eu estou carregando, né? Estou carregando uma cruz, né? Muito pesada para suportar. Ou a gente pode chamar às vezes de inquietação, a gente pode chamar de problemas que eu estou enfrentando. Nós damos uma série de outros nomes, entretanto, a preocupação pode ser de fato um pecado. Talvez esse seria o nome, o adjetivo, por assim dizer, que a gente daria ao que estamos fazendo. Então, se realmente a gente parasse para nos aprofundarmos até onde esse nosso relacionamento com Deus pode nos levar, eu acredito que isso afastaria o nosso medo, as nossas preocupações e nos traria paz, que eu acho que é o que todos nós queremos. A gente quer ter paz nas nossas decisões, não é? Então, quando alguém conversa comigo e diz assim, o que eu faço? Falo, bem, eu não sei exatamente, né? Talvez eu não tenha resposta exata e absoluta para o seu caminho, mas eu acho que a gente deve orar, dar os passos e dentro do que estamos fazendo, submeter à vontade de Deus
e aquilo que nos trouxer paz ao coração, realmente, então este talvez seja o direcionamento de Deus. Então, esse texto bíblico, eu acho que ele aponta para a gente pelo menos 3 afirmações que nos garantem essa segurança, e eu queria partilhar isso com vocês. A primeira delas é de que nós somos amigos de Deus. Nós somos amigos de Deus. É interessante porque no versículo 4 desse mesmo capítulo de Lucas, lá atrás, a gente não leu esse versículo, Jesus ele chama os seus discípulos de amigos e diz aos seus discípulos que eles não o temam. Então, que eles não temam, desculpem, que eles não temam as coisas que estão ao seu redor. Tem um outro texto também, e esse sim eu trouxe para vocês, quando Jesus está lá no cenáculo e ele conversa com os seus discípulos, e ali ele faz uma menção bem interessante. Ele diz: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado de amigos, porque tudo que eu ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Interessante que há várias menções, eu escolhi essa, mas há menções de Jesus falando às pessoas e os chamando de amigos. A ideia de amigo aproxima, não é? Interessante isso. Jesus disse isso para Judas, por exemplo, né? Em meio à traição, amigo, né? Com um beijo você traiu o Filho de Deus, não é? Um amigo, quando você se refere ao falar com um amigo e o chama de amigo, isso tem uma grande conotação, não tem mesmo? Quando você diz assim, esse aqui é o meu amigo, não é? Ou diz assim, cara, você é meu amigo, deixa eu te perguntar uma coisa, ver o que você acha. Esperando a resposta certa, não importa se ele vai dizer sim ou não para você. O amigo é assim, não é? O amigo é que transmite segurança. Então você precisa falar com alguém, a pessoa que vem à sua mente, o seu grande amigo, a sua grande amiga, é a pessoa em quem você pode confiar. Jesus se apresenta aqui como um amigo, desse jeito. É como se ele dissesse assim, eu sou o seu amigo, pode falar comigo, coloca a sua preocupação para mim, o que é que está de fato acontecendo com você. E é interessante essa comparação que ele fala do servo, né? Porque ele diz assim, a relação patrão-empregado não é o que acontece aqui, Jesus está dizendo, não é essa. Né? Ele vai dizer isso num outro texto de uma outra forma, né? Porque o empregado não sabe o que o seu patrão faz. Então você não pode chegar lá na sua empresa amanhã e falar para o seu patrão, quanto que você retira aqui? Qual é o seu prolabore? Né? Você não tem autorização para fazer isso. Não há relacionamento. Você não, patrão, como foi aí a sua semana? Não é? Foi tudo bem lá na sua casa? Você não faz esse tipo de pergunta. Claro, eu sei que tem alguma proximidade ou outra, mas você não fala isso para o CEO de uma empresa, né? E você ali, um peão, você não vai falar isso com ele. Por quê? Porque essa relação não é uma relação de amizade, é uma relação de trabalho. Você é o empregado e ele é o patrão. Ele não precisa ser seu amigo. Então, Jesus disse assim, essa não é a nossa relação. Eu não sou o patrão e vocês não são os empregados. Porque o patrão apenas manda e o empregado simplesmente obedece e não existe uma relação entre esses dois. Aqui não é o caso. Jesus diz, a gente é amigo, a gente trata na mesma linha. Eu estou aqui para ajudar vocês. O que eu posso fazer por vocês? Então, é esse convite que Jesus está fazendo para a gente. Então, é interessante que nesse texto que eu li aqui, de João 15, de 13 a 15, essa palavra amigo, se você for consultar ela originalmente, ela é trazida lá como, é a mesma palavra usada para o amigo no tribunal. É bem interessante isso, não é? Então, é alguém que está ao seu lado na hora mais difícil. Eu acho que não tem uma hora mais difícil que você ir para um tribunal, né? Quando você chama uma testemunha que é o seu amigo, que você acha que ele vai te ajudar. Como advogado, posso assegurar para vocês, nem sempre deu certo isso daí, tá bom? Mas, enfim, a gente pode até tentar, não é? Então, na verdade, mas a ideia é essa mesmo. Ele está com você na sua hora mais difícil, no seu julgamento, no momento mais pesado, quando você pode receber uma sentença, o seu amigo está ali ao seu lado. Então, é assim que Deus cuida de nós nas nossas aflições. A gente precisa crer nisso. A gente precisa acreditar nisso, viver essa experiência, dessa amizade, desse relacionamento de amizade com Deus. A gente não precisa temer, Ele é nosso amigo, Ele nos ajuda em todas as nossas preocupações. A outra afirmação que eu vejo aqui no texto é a de que nós somos o rebanho de Deus. Olha que interessante. Lá no versículo 32, eu acho que eu coloquei esse aí. Jesus dirige os seus discípulos, chamando seus discípulos de pequeno rebanho. Isso é muito interessante, né? Essa imagem de Deus como pastor e nós como sendo o seu rebanho,
é encontrada ao longo de toda a Bíblia, e referindo-se tanto a Israel, no Antigo Testamento, como depois a igreja no Novo Testamento, né? Eu coloquei, ele diz, não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Acho muito interessante essa colocação de Jesus, não é? A gente sabe que as ovelhas são animais indefesos e não são animais muito inteligentes, não é? E que eles precisam, as ovelhas precisam desesperadamente de um pastor que guie, que proteja, que cuide delas. Então, essa comparação é brilhante de Jesus. Ele chama de pequeno rebanho porque, na verdade, as suas ovelhas não são muitas mesmo. Se você parar para pensar bem, ao longo de todas as eras, com a expansão do evangelho por todo o mundo, nós somos, em relação a toda a humanidade, uma minoria de pessoas que seguem a Jesus. E se você ainda, dentro dessa minoria, for separar, como diz Jesus numa parábola, desculpa, um trava-língua aqui, o trigo do joio, então isso vai piorar a situação ainda, né? Vai diminuir ainda muito mais o número de pessoas. Então é interessante a gente pensar nessa fala de Jesus, pequeno rebanho. São apenas aquelas pessoas a quem ele chama e reconhecem a sua voz como o supremo pastor, não é? Agora, é interessante a gente pensar também nisso, porque o mundo admira números com grandeza. É claro que quando Jesus falava do pequeno rebanho, ele olhava ali o seu pequeno grupo, mas era a partir daqueles que ele ia iniciar o seu trabalho. Vai no contrassenso do que o mundo diz, né? na contramão do que o mundo diz, porque o mundo gosta de números. O mundo olha para a grandeza. Só que Deus sempre esteve disposto a começar a sua obra com poucos. Já percebeu isso? Deus começa com poucos. Às vezes podem ser muitos depois. Multidões. Mega igrejas, por exemplo, não é? Grandes movimentos evangelísticos, sei lá o quê. Mas se você for perguntar para as pessoas que estão lá há muitos anos, esses caras vão dizer o seguinte: começamos com um pequeno grupo, com um grupinho de pessoas. Normalmente é assim que acontece, na maioria esmagadora das vezes. Interessante isso, porque foi apenas uma família para construir uma arca, não é? Contra um povo super mau. Foram só 5 pedras que um garoto juntou para lutar contra um gigante armado e poderoso, não é? Todo preparado. Foram só 300 soldados de Gideão contra um exército de 135 mil midianitas, não é? Um número absurdo. Foram só 12 discípulos os de Jesus. Depois foram só 120 cristãos lá no primeiro capítulo de Atos. Não é interessante observar como Jesus sempre começou o seu trabalho e ele sempre olhou para poucos? Então, em contraste com essas realizações do mundo, esse ministério da igreja pode não parecer grande, mas ele vai durar eternamente. Então, nós estamos envolvidos num negócio que vai durar eternamente. A gente está envolvido num projeto que não tem fim. A igreja de Jesus não termina, não é? Ela vai à eternidade. Ela é vencedora. A igreja de Jesus vai atravessar as eras, com milênio ou sem milênio, não é? Da maneira como você quiser crer aí, não importa como aconteça, a igreja de Jesus vai prevalecer, né? Então, eu até particularmente acredito que a igreja atravessa a tribulação, porque na minha visão a igreja é a esperança do mundo, então ela tem que estar lá para fazer o seu trabalho. Espero que ela faça de maneira honrada, né? Mas seja lá como for, ainda que eu esteja errado, de qualquer maneira a igreja vence. Então, quando a gente olha para isso, nós estamos envolvidos no maior projeto, não da humanidade, o maior projeto da eternidade, desse mundo e do outro mundo. Então a gente precisa pensar sobre isso. Nós não somos empregados para trabalhar nesse reino, nós não somos forçados, você não está aqui obrigado. Bom, talvez você que é filho foi obrigado pela sua mãe a estar aqui hoje pela manhã, né? Mas você que é maior de 18 anos, você simplesmente veio, você decidiu vir. Assim como muitas vezes em outras ocasiões, você se decide por servir à vontade de Deus. Então nós somos o rebanho amado de Deus. Ele cuida de nós, nós somos frágeis porque somos rebanho, né? E talvez olhando para o mundo, baseado em que Jesus falou desse pequeno rebanho, nós somos insignificantes para o mundo, mas muito importantes para Deus. Então, cada um de nós somos importantes para Deus. Portanto, Deus está sim preocupado
com os seus problemas. Preocupado não é a palavra. Deus está interessado nas suas preocupações e nas suas dificuldades. Amém? A última coisa que eu queria pontuar aqui para você, que nós podemos ter a segurança de que Deus está cuidando de nós, é de que nós somos a família de Deus. Então, finalmente a gente recorda que nós somos filhos de Deus e irmãos por adoção de Jesus Cristo. A gente faz parte de uma família que é eterna, como eu acabei de dizer, uma família que não termina, não é? Então é interessante pensar que os nossos parentes queridos estão falecendo e alguns deles, né, e espero que a maioria deles, estão tendo encontros pessoais agora na eternidade com Jesus, e um dia nós vamos todos nos reunir. Eu não sei como é que vai ser isso lá em cima, né? Mas seja lá onde for, né? Se é lá em cima também. Então, seja lá onde, como for, nós estaremos todos reunidos como uma grande família de Deus. Os nossos parentes que faleceram em Cristo, os nossos irmãos queridos em Cristo, aqueles que já perdemos aqui na terra, nesta igreja, estaremos reunidos para sempre na presença de Deus, porque a família de Deus é uma família eterna. Amém? Nós vamos seguir com Cristo eternamente. Lá em João capítulo 1, nós recebemos a garantia de que nós somos filhos de Deus, quando nós abrimos o nosso coração para Jesus. Lá diz assim: veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Ele se refere ao povo israelita. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Talvez esse aqui seja um dos textos mais fortes sobre a filiação que nós temos em Deus por meio da salvação em Cristo Jesus. Talvez esse seja o texto com uma das maiores garantias, uma das afirmações mais poderosas de Jesus em nosso favor, por meio da salvação que recebemos. Porque existe muito poder nessa palavra direito, escrita no texto. Nós recebemos essa grande bênção de Deus. Quem quer que crê em Jesus Cristo e o recebe como seu Salvador, se torna filho do Rei. E todos os recursos do Rei agora estão à nossa disposição. O que um rei pode? Um rei pode muito. E agora nós somos filhos desse rei, súditos desse reino, o reino de Jesus Cristo. E os poderes do Senhor estão à nossa disposição. Deus nos ama e Ele é o nosso rei, Ele é o Senhor da nossa vida, nós fazemos parte do seu rebanho, nós somos filhos de Deus e nós herdamos tudo isso pelo direito que nos veio por conta da salvação que recebemos. Veja que não se trata de você receber uma mesada, não é isso, mas é fazer parte do reino glorioso de Deus. Esse direito não é conferido àquelas pessoas que se julgam merecedores por suas obras, não tem nada a ver com isso, mas é aos que creem no nome de Jesus. Crer no nome de Jesus, na Bíblia, e muito especificamente no Evangelho segundo João, é muito mais do que apenas você acreditar em Deus. Eu sempre, quando estou falando com os novos convertidos, ou quando às vezes eu dou aula na classe de batismo, eu sempre gosto de dizer para eles o seguinte: se você sair à rua aí e perguntar de porta em porta para as pessoas assim, você acredita em Jesus? A maioria das pessoas, eu vou dizer para você, 99% do povo brasileiro vai dizer assim: acredito que ele foi um cara legal, não é? Ele tinha uma barba comprida, né? E aí ele andava pelo mundo fazendo um monte de coisas legais, morreu numa cruz, depois ele voltou para atuar numa série que está passando agora aí, não, essa parte é brincadeira, não tem nada a ver. Mas enfim, ele é um homem aí que fez um monte de coisas especiais, e enfim, é uma excelente pessoa e tal, e a gente deve seguir os ensinamentos dele e tal e tal. Essa vai ser basicamente a resposta que todos darão. Mas crer, segundo o Evangelho de João, é muito mais do que simplesmente isso que eu disse. Crer é estar debaixo do senhorio dele. Crer é depositar a vida nele e acreditar de que ele pode prover todas as coisas. E ele vai cuidar, controlar a nossa vida a partir de agora. É como Paulo diz anos depois: não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E agora a vida que eu vivo essa vida pela fé no Filho de Deus, aquele que se entregou por mim. Então é isso que nós precisamos entender sobre o crer em Jesus e essa filiação que temos no Senhor.
é muito bonito a gente pensar, é porque senão a gente vai usar isso aqui, sabe como, gente? Com esse negócio de filho do rei, então eu posso e começo a ordenar, determinar as coisas, a gente vai começar a trazer o poder para nós. Então eu sou o dono do poder, eu não sou o dono do poder. O poder me foi outorgado, porque é isso que Jesus diz, né? Todo o poder me foi dado no céu e na terra, Jesus disse. Então agora vocês vão e façam. Ele está nos outorgando o poder que ele recebeu do Pai. Então o poder não é nosso, o poder é do Filho que veio do Pai. Então a gente tem que fazer essa leitura todas as vezes para não achar que nós somos mais do que somos, não é? Réis mortais, pecadores, salvos por um Deus misericordioso que nos alcançou e agora nos chama para cumprir o seu grande propósito. A Bíblia tem afirmações maravilhosas sobre isso. Olha, por exemplo, essa de Apocalipse capítulo 1, versículos 5 e 6. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A ele sejam glória e poder para todo sempre. Amém. É muito bonito isso, não é? E muito importante, porque muitas pessoas estão usando textos bíblicos para querer dizer que podem determinar, como eu acabei de dizer, que tem o seu próprio poder, não é? Mas ele está dizendo que o poder foi para quê? Para servir a Deus o Pai. Esse é o poder que nós recebemos. O poder para ser servos, o poder para obedecer. Então a pergunta é: por que nos preocuparmos e por que termos medo se nós temos disponíveis pela fé as riquezas da graça e da glória de Deus? Olha que bonito, Filipenses capítulo 4, versículo 19. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. É interessante, não é? Você já parou para pensar nesse versículo de maneira inversa? As gloriosas riquezas de Cristo Jesus, que não são poucas, são muitas, poderia encher a nossa conta bancária de dinheiro, se Deus assim quisesse. Elas não estão disponíveis para isso. Elas estão disponíveis para suprir todas as nossas necessidades. Então a gente precisa pensar sobre isso. Então lembra-se que no texto original, né, o texto original dessa mensagem, o primeiro texto que lemos, ele fala sobre buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Veja como todas essas coisas se unem, né, como essas coisas se intercalam numa harmonia perfeita da vontade de Deus manifestada na terra, a obediência dos seus filhos, dos seus servos, da sua igreja, da sua família, do seu rebanho, a sua vontade soberana operada em nossa vida, essa obediência, essa vida de servidão, saber que nós temos o poder que nos foi outorgado, mas o poder é para servir a obra de Deus, obedecer à vontade de Deus, cumprir o propósito para o qual nós fomos chamados. Então todas essas coisas se unem nesse texto. Acredito que quando nós compreendemos isso, submetemos os nossos desejos à vontade de Deus, quando a vontade de Deus se torna prioridade na nossa vida, a nossa leitura a partir daquilo que nós chamamos de preocupação, de inquietação, de ansiedade, é lançado nas mãos do Senhor. E o Senhor então começa a cuidar de nós de acordo com a sua boa, agradável e perfeita vontade. Então eu quero convidar você a pensar sobre isso nessa manhã, que você possa sair daqui realmente assim, desafiado a compreender que Deus está cuidando de você. Então, eu sei, já disse aqui, que todos temos preocupações e você tem as suas também. Lance as suas preocupações no Senhor. Talvez você já tenha alguns desafios para essa próxima semana e talvez alguns deles você até já os considere intransponíveis, não é? Mas acredite, lance as suas preocupações sobre o Senhor, Ele está cuidando de tudo. Eu quero concluir então dizendo o seguinte: nós somos muito importantes para Deus. Por isso nós podemos confiar a entrega a Deus de todos os nossos temores e de todas as nossas preocupações. É interessante porque ainda nesse mesmo capítulo 12 de Lucas, Jesus diz que até os cabelos da nossa cabeça estão contados. Eu não creio que isso seja uma mensagem literal, não creio nisso. Embora Deus saiba mesmo. É que isso não é tão importante assim. Mas existe algo que está sendo ensinado por meio disso. É de que significa que Deus nos conhece por inteiro e sabe de todas as nossas lutas e aflições.
Acredito que quando o texto diz, até os cabelos da cabeça de vocês estão contados, é assim, Deus sabe tudo. Deus sabe da sua luta, Deus sabe das suas dificuldades. Ele conhece os pormenores da sua vida, sabe onde você é mais fraco, conhece os seus talentos, onde você pode ser mais usado. Então eu quero desafiar você nessa manhã a sair da incredulidade e entregar as suas preocupações ao Senhor. Quero deixar um último versículo, Isaías 41, versículo 10, que diz: não fiquem com medo, pois eu estou com vocês. Não se apavorem, pois eu sou o seu Deus. Eu lhes dou forças e os ajudo e os protejo com a minha forte mão. Amém? Quero convidar você a ficar em pé. Nós vamos cantar ao Senhor e que você faça dessa canção a sua oração. Lance todas as suas preocupações